Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Parabéns por estar aqui dedicando o seu tempo para ampliar o seu conhecimento e assim impactar a vida de outras pessoas e a sua também. Eu ensino professoras a se sentirem valorizadas, seguras e em paz, apesar da sobrecarga emocional e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou arquiteta e urbanista, sou professora de História da Arte também, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E é por isso que eu estou aqui para poder falar com você sobre algo muito importante, que é o nosso tema de hoje. É esse aqui, né? Nosso tema de hoje é profissional. Como está o seu, professora? Profissional. Quando você olha isso e fala assim, teve erro aí na escrita? Não, não teve erro na escrita não. Porque aqui tem uma junção de palavras, Então, essa junção de palavras é professora mais emocional. Como está o seu emocional, professora? Como está o seu emocional? E eu quero compartilhar com você, porque já faz 6 anos que nós trabalhamos com isso, eu e minha equipe, e nós também damos muitas assessorias às professoras e também à Escola de Pais, que nós temos parceria com a Escola da Inteligência também. E eu quero contextualizar você. Olha só, como está o seu emocional? Tá frio aí? Nós estamos agora, no meio de agosto, nós estamos voltando aí para as atividades do segundo semestre e agora tá chegando um friozinho, não sei muito aí na sua cidade, mas aqui na minha tá chegando um friozinho, inclusive, e nesse friozinho a gente tem vontade de ficar mais recolhido, mais aconchegante. Muitas vezes a gente demora um pouco mais para levantar da cama porque está tão gostosinho debaixo da coberta. E eu queria perguntar para você se você sabe que as estações climáticas, elas interferem na sua emoção. Você sabia disso? Você sabia que a primavera, o verão, o outono e o inverno, eles interferem na sua emoção? Você sabia que as condições meteorológicas, elas influenciam também naquilo que sentimos? Maluco isso, né? Mas é muito verdade. Por quê? Esse não é um achômetro, isso foi um estudo feito pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e eles verificaram que há aumento da dor crônica em dias chuvosos e sem sol. Então, quando as pessoas sentem mais dores em dias chuvosos e sem sol, existe um processo aí envolvendo a nossa biologia, a nossa química aqui, e isso interfere também nas nossas emoções, porque corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. E também, em tempos nublados e de frio, nós temos a tendência, de acordo com os estudos aqui da universidade, a nos sentirmos mais tristes. Em dias nublados, cinzentos, nós nos sentimos mais acolhidos e mais tristes também. Então, o frio interfere sim nas nossas emoções. Você tem noção disso? Então, muitas vezes, nós queremos computar ou então contabilizar as nossas emoções só nos fatores que acontecem aqui dentro, mas saiba que existem fatores externos que também influenciam o nosso corpo e influenciando o nosso corpo, isso também mexe com o nosso estado emocional. E olha que nós temos muitas coisas que mexem com o nosso estado emocional. Então nós temos sim, dentro da nossa bioquímica, fatores aí que estão trabalhando. As estações do ano interferem no seu estado emocional, a sua alimentação interfere no seu estado emocional, a atividade física que você faz ou deixa de fazer interfere no seu estado emocional, as situações do dia a dia interferem no seu estado emocional, a nossa história de vida interfere no nosso estado emocional. E fora as outras coisas que nós sabemos também que interferem no nosso estado emocional. E passamos o dia todo sentindo muitas emoções.
como nós sentimos emoções. Nós não sentimos 1, 2, 3, 4 emoções no dia, nós sentimos muitas emoções durante o dia. Nós sentimos, eu coloquei algumas aqui, tá? Preocupações, medos, frustrações, raiva, tristeza, alegria, orgulho, tranquilidade, confiança, automotivação. Você sente isso no seu dia como um todo, praticamente. Você acorda muitas vezes motivado e aí a sobrecarga emocional, tudo aquilo que você vai vivendo no dia a dia, isso te desanima. Ou ao contrário, você acorda meio desmotivado, aí você vai para a sua sala de aula, você encontra os seus alunos, dependendo da aula que você deu ou daquilo que os alunos compartilharam com você, você se motiva, você se anima, não é? Então nós vamos flutuando e nós vamos fazendo esse movimento diário com as nossas emoções. E se algumas emoções elas estão mais presentes no inverno e nos proporcionam, de repente, algum tipo de desconforto ou não um bem-estar emocional, outras também nos favorecem. Pode ver que quando nós estamos com o sol radiante, e ele nos favorece algumas coisas bioquímicas, gerando mais dopamina, mais serotonina dentro do nosso corpo. Não vou entrar nesses detalhes, mas é só para termos a consciência e a clareza de que isso acontece. Então, outro dia eu estava pensando, nossa, a vida do professor é uma vida bem interessante. É uma vida de montanha-russa, uma vida de montanha-russa, porque olha o que acontece. Muitas vezes a gente está desanimado e aí a gente entra em sala de aula, a gente recebe um abraço de um aluno, pronto, aquilo já nos motiva. Ou então ao contrário, muitas vezes a gente está super animado para dar aquela aula que nós planejamos, aí a gente chega em sala de aula, e aí o que acontece? A sala não para de conversar, a gente tem que chamar a atenção de um, a gente tem que chamar a atenção do outro, a gente acabou de chamar a atenção de um aluno, aí a gente vira e ele está lá conversando de novo e assim nos desmotiva. E eu gosto muito de viajar, acho que como muitas de vocês também. Eu gosto muito de viajar. Eu estava pensando como deve ser a vida de um guia turístico. A vida de um guia turístico deve ser um carrossel, Deve ser um carrossel e quanto muito assim, alguma coisa muito radical, deve ser uma roda gigante. E um curador de artes, por exemplo, também como sou professora de História da Arte, gosto muito desse tema. Imagina um curador de arte, aquele que fica lá no museu, recebendo as pessoas e vai explicando o que um quadro é, o que o quadro não é, e aquele outro, também, o dia dele deve ser uma emoção de um carrossel. No mais, assim, turbulento do dia, uma montanha-russa, talvez. Uma roda gigante, talvez. O nosso, barbaridade. O nosso dia é uma verdadeira montanha-russa, com direito a loopings e tal, e a gente faz assim no nosso dia, é essa montanha-russa aqui, com velocidade de 225 km por hora, passando, como é que chama? Aquela montanha-russa que entra no escuro, assim, você não enxerga nada. Meu, isso é fantástico. Esse é o nosso dia. E é por isso que eu estou aqui conversando com você, porque eu me assemelho a você. Hoje, em minha sala de aula, estava dando aula, e aí o que aconteceu? O meu computador não funcionou. Aí você tem que fazer ele funcionar rapidinho para poder colocar os slides, para poder mostrar isso, para poder montar aquilo. E aí a nossa emoção vai. Por quê? Porque você quer dar aquela aula, porque aquela aula é super importante para você, para que você possa ensinar os seus alunos. E aí o computador demora 5 minutos para começar. E depois tem mais 5 minutos para a sala se silenciar e se conectar comigo, E a sala me conectar aqui. Poxa vida, foi e vai, funciona. E tem que ser tudo muito rápido, porque nós temos quanto tempo? 50 minutos, porque nós temos um regulador que se chama sinal, e ele fica pé, a cada 50 minutos ele te avisa que acabou aquela aula e você precisa iniciar outra aula. Então nós temos sinalizadores também. E sabia que por falar em sinal, as nossas emoções, elas são sinalizadores? As nossas emoções, como sinal, para nós, elas são sinalizadores, porque elas nos indicam como nós estamos. Não existe uma emoção boa ou uma emoção ruim.
Não existe uma emoção que ela é desprezível e outra emoção que ela é totalmente enaltecida. As emoções, no nosso olhar, elas são sinalizadoras, porque é um sinal, ela nos adverte, ela nos avisa, ela nos mostra como nós estamos nos sentindo. Isso é fantástico, isso é fantástico. Por quê? Porque as emoções, elas vão ocorrendo durante o nosso dia, elas vão ocorrendo nessa montanha russa, nesse rabisco aqui que eu fiz, né? Elas vão ocorrendo para sinalizar como nós estamos nos sentindo e a primeira coisa que acontece nas nossas emoções é a nossa reação corporal. Você pode perceber que quando você está com raiva ou quando você ficou envergonhado, você sente um calor, a sua temperatura subindo, muitas vezes até o seu rosto fica corado. Quando você está com medo ou quando você está apreensivo, você sente as suas mãos mais geladas. Quando você está ansioso ou nervoso ou irritado, muitas vezes você sente até a sua mão transpirar. Então, as emoções, elas não são nem boas e nem ruins. As emoções são sinalizadores, elas são naturais, elas são extremamente importantes. E olha só que interessante, né? Pensa comigo, pensa num leão. E você, professora, com certeza você vai pensar nesse leão aqui, né? Ah, você não pensou num leão, você pensou nesse leão aqui, ó. Pensa num leão bravo. Esse é o leão bravo para você, né? Mas não é esse leão que eu quero que você pense agora. Pensa nesse leão aqui. Olha para esse leão. E agora pensa, imagina, usa aí a tua imaginação. Se esse leão está na sua frente e ele vem olhando para você e está com fome e você está ali, você nem pensa. Você, pum, sai correndo. Você sai correndo e quer salvar a sua vida. Por quê? Porque existiu uma emoção dentro de você chamada medo, e esse medo te pôs em ação. Então, antes de você pensar o que você tinha que fazer, 25 segundos antes de você raciocinar o que você ia fazer, qual era a melhor situação para tomar, você corre, grita e sai antes de você desmaiar. Porque ele vem. O medo, ele é uma emoção que nós sentimos. E ele é uma emoção tão rica que ele pode nos paralisar ou nos mover. Então você já está suando frio, você já está, uau! E só depois que isso passa, vai entrar no seu registro de memória. Se você fez a atitude, se você tomou a atitude certa, se você não tomou a atitude certa, só depois isso entra no teu registro de memória, não é mesmo? E tudo isso numa fração de tempo tão rápida, mas tão rápida, que muitas vezes nós nem conseguimos raciocinar. Muitas emoções, como o medo, por exemplo, ele nos ajuda a salvar ou a nos proteger de algumas coisas que acontecem até mesmo dentro do nosso ambiente escolar. Se você está ali, você é professora, né, do infantil e tal, se você vê uma situação onde vai pôr o seu aluno em risco, você já vai lá, né, porque aquela emoção chega em você, você já sente essa situação de perigo, o medo dele se machucar, e você já vai lá e segura ele, né, pelo braço, pela camiseta, para que ele não se machuque. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes, movida por uma emoção, você fez isso? Aí você vai falar que o nosso dia a dia é um dia a dia de emoção de montanha-russa? Ah, não é mesmo, né? O nosso dia a dia, ele faz loopings. Ele vai fazendo loopings. E é com muita emoção. É com muita emoção. É com muita, não importa se você dá aula para os mais velhos, assim como eu, aula lá no ensino médio, é com muita emoção também que você dá aula. Porque você tem que lidar com os acontecimentos externos, com algumas coisas que acontecem,
que podem ser provocadas pela tecnologia ou podem ser provocadas por algum comentário de um aluno, e aí você, uau, como é que eu vou sair dessa situação ou como é que eu vou responder essa pergunta que o aluno me fez e aí fui pego de calças curtas aqui, como é que eu vou fazer para responder? Então, e é assim que vai, e é muito bacana isso. Então eu vou tirar ele daqui, eu vou pôr esse aqui para nos ajudar agora, tá? Vamos deixar esse leão aqui só para ficar uma coisa mais didática. As emoções, elas não são nem positivas e nem negativas. As emoções são sinalizadores. Então sempre que nós ouvirmos o sinal pé, depois de 50 minutos pé, lembre que isso é um sinal. Ele não é bom e ele também não é ruim. Ele simplesmente é um alerta. E as emoções são assim nas nossas vidas também. Elas são alertas, as emoções são alertas. E elas não fazem nem bem e nem mal. Elas vão nos alertar de como nós estamos sentindo e como está sendo processado o nosso sentimento. O nosso sentimento, ele é mental. Eu penso aqui, né? O nosso sentimento é como se a gente falasse assim, o nosso sentimento ele é mental, então eu percebo, né, a raiva, eu percebo esses sentimentos todos que estão aqui, eu não tenho, né, como tirá-los da minha cabeça, e as emoções é como eu processo eles no meu corpo externo, é como eu vou sentindo esses sentimentos, então eu vou percebendo no meu corpo como eu estou emocionalmente através dos meus sentimentos. E muitas vezes nós observamos ou nós ouvimos falar, né? Quantas vezes você talvez já tenha lido ou ouvido falar, você precisa controlar as suas emoções. E aí a gente vai olhar um pouquinho para essa palavra chamada controle. Olha, controlar é algo que você precisa submeter, que você precisa ficar fiscalizando. E, sinceramente, eu não acredito que controlar funcione, porque você, assim como eu, você já percebeu isso, ou você já passou por isso, ou você já viu isso. E vamos ser sinceras, você já passou por isso assim como eu. Se você fica tentando controlar uma situação, controlar uma emoção, controlar uma pessoa, chega uma hora que não tem jeito, você explode. E aí quando você explode, o negócio sai... Porque você ficou tentando controlar, chegou uma hora que você explodiu. Né? E aí depois dá um trabalho danado de você ficar catando os cacarecos daquilo que aconteceu. Então o controle eu não vejo que seja a melhor forma de lidar com as nossas emoções. Não vejo mesmo. Também, talvez você já tenha ouvido ou lido em algumas coisas, algumas literaturas, dizendo assim, precisa combater tal sentimento, precisa combater tal emoção. Também eu não acho que seja assim, isso até me assusta quando eu leio. Né? Vou usar aqui o termo, combata a ansiedade. Como combater a ansiedade? Eu não acho que seja assim. Porque o combate é pior ainda e isso me assusta. Porque o combate transforma as nossas emoções como nossas adversárias, como nossas inimigas. E as emoções não são suas inimigas. As emoções são suas. E se elas são suas, você não pode ficar brigando e combatendo elas. Porque quanto mais você combate, quanto mais você briga, quanto mais você quer ser maior ou melhor que elas, sabe o que acontece? Elas vão crescendo, 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 e aí você está tornando uma coisa que é sua própria inimiga, sua própria adversária. Então a palavra combater, eu também não acredito ser a ideal para tratarmos com as emoções. Agora tem uma palavra que eu gosto muito mesmo, gerenciar. Gerenciar, aí sim. Aí eu coloco o gerenciamento como uma palavra muito importante para as emoções. Porque quando você gerencia as emoções,
você olha para elas como recurso. Você olha para elas como recurso, um recurso muito valioso, um recurso excepcional, aonde você vai gerenciando, aonde você vai analisando, aonde você vai observando o caminho que elas estão tomando, e aí você pode voltar, olhar, trazer para cá, corrigir rotas daquilo que está acontecendo. Então, no gerenciamento, sim, você mostra a direção e você vê as direções que as suas emoções, elas estão te levando. E aí você pega essa emoção e traz de volta para cá. Opa, essa emoção aqui está indo muito para lá. Opa, volta, volta, vamos gerenciá-la para cá. Opa, perdi o controle dessa aqui. Volta aqui comigo. Vamos lá, vamos conversar um pouco, né? Vamos chegar aqui, vamos chegar no consenso. Então, quando você vai gerenciando como um bom gestor mesmo, vai gerenciando suas emoções, aí sim você tem uma sabedoria e um condicionamento para a sua inteligência emocional. Por quê? Porque quando vamos gerenciando, nós vamos aprendendo a ouvir as nossas emoções. Mas, Rafa, o que é ouvir a emoção? Ouvir a emoção é você aprender a ter uma escuta ativa consigo mesmo. É você aprender a se ouvir. É você aprender a ouvir você mesma. E isso é extraordinário. Porque nós, professoras, nós ouvimos o dia todo, e é verdade. Nós somos acometidos a ficar ouvindo barulho e falação o dia inteiro. Você entra na sua sala de aula, 7 horas da manhã, 7h20 da manhã, e aí você começa a escutar as crianças, você começa a escutar os seus alunos, você começa a escutar a sala de aula, aí você sai e vai para outra sala, se você é professor que fica mudando de sala, você vai para outra sala, você escuta os seus alunos de novo, aí na hora do intervalo, que seria um intervalo onde você poderia ficar em silêncio, não fica. O seu intervalo é mais barulhento do que qualquer coisa. Aí o intervalo fica lá com aquele monte de criança falando e tal, e a cada 50 minutos é pé, 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 pé. Essa é a nossa vida, nosso dia a dia. Se a gente olhar, é um dia extremamente movimentado, não é? Não é um dia que você consegue sentar atrás do computador e ficar lá em silêncio trabalhando. Dentro de uma escola você não faz isso. Dentro de uma escola você está lá, e quando você está lá tentando se concentrar, vem, ô pro, você está dando aula, o aluno levanta a mão para fazer uma pergunta, mas isso, e quando você está dando aula, e ele faz uma pergunta que não tem nada a ver daquilo que você está falando, aí você vai com a sua mente para lá, volta, tenta responder o que é, volta, pede silêncio, e ó os nossos loopings emocionais aqui. Perdeu o fio da meada, você tem que recuperar o fio da meada muito rápido. Nossa profissão é fantástica, extremamente dinâmica. Você vai, você volta, você vai, você volta na sua mente, nos seus emoções, nos seus pensamentos de uma forma extremamente rápida, tá? E aí, tem benefícios por causa disso. Nós temos benefícios. Por quê? Porque as emoções, quando nós olhamos para elas, elas não são só comportamentos físicos que nós sentimos aqui. Não. Que elas expressam através do aumento de temperatura, deixam o nosso rosto mais quente, ou então nossa mão mais fria, ou então a gente percebe que nós estamos suando, ou com a perna bamba. Não é só isso que a emoção faz. As emoções têm um papel muito maior que isso. E eu vou mostrar 4 coisas que a emoção faz e que talvez você agora tenha clareza disso. Primeira coisa, você sabia que você é movido para a ação através das emoções? São as emoções que te impulsionam, são as emoções que te movimentam, são as emoções que te levam a fazer as coisas. Você não faz as coisas movido por outra razão, né? Que não seja a emoção. Outra questão, a emoção, ela te possibilita a avaliar o ambiente com extrema rapidez. Caraca, isso é muito legal, professora,
Porque você não percebe o ambiente com a sua mente, você percebe o ambiente com a sua emoção. E você, professora, é extremamente sagaz em olhar para aquele ambiente e perceber qual é a emoção que está ali. Você percebe se o ambiente ele é amistoso pela sua emoção. E você percebe se o ambiente está um pouco arredio através da sua emoção. Ele é o teu primeiro alerta daquilo que está no ambiente. Depois que você foi acometido pela emoção de avaliar aquele ambiente, aí sim o seu racional vai processar e vai ver, esse ambiente ele é super favorável porque eu já vivi isso, porque eu já estive num lugar assim, ou esse ambiente me coloca um pouco mais restrita porque uma vez aconteceu isso e isso não foi muito agradável. Então você vai, depois que você sente o ambiente, você vai analisá-lo. Outra questão que as emoções nos ajudam, nos beneficiam, elas nos ajudam nos nossos controles das relações sociais. Sim, você se relaciona socialmente com os seus alunos, com os pais de alunos, com a coordenação, e quem te leva a fazer essas relações, a interagir, são as suas emoções. E outra, as nossas emoções, elas formam expressões típicas que nos indicam como as outras pessoas também estão. É através das suas emoções que você consegue perceber o outro. É através das suas emoções que você consegue observar o seu aluno. Você observa o seu aluno em primeiro momento através das suas emoções. E isso é muito legal, né? Então, por exemplo, se alguém sorri para nós, você também vai sorrir e automaticamente, movido por essa emoção, você vai entender que aquela pessoa é uma pessoa simpática, é uma pessoa amistosa, é uma pessoa na qual vale a pena confiar. Então, quem faz essa primeira leitura é a emoção. E ela tem toda a razão para existir. Porque se nós não fôssemos seres emocionais, nós não seríamos completos. Se nós não fôssemos seres emocionais, nós não teríamos essa percepção que nós temos do nosso dia a dia. Então, alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo, ansiedade, decepção, frustração, tudo isso nós respondemos em pensamento quando nós sentimos isso em primeiro plano nas nossas emoções. E quanto mais você vai percebendo as suas emoções, quanto mais você vai percebendo o que você sente, você vai se tornando inteligente emocionalmente. Como assim? Olha só, nós temos a emoção aqui e nós temos a nossa razão aqui. Tá? Então imagina que aqui está a emoção e aqui está a razão. Entre esse espaço aqui, existe uma palavrinha que eu vou chamar de impulso. Então vou até colocar aqui no quadro aqui, ó. Então aqui está a nossa razão e aqui está a nossa emoção. E a gente vive essa montanha russa aqui o tempo todo. Entre essa distância aqui, ó, essa distância da razão para a emoção, que é o que a gente está olhando hoje, né? Existe uma palavrinha aqui que nós podemos chamar de impulso. Impulso. Quanto mais nós prolongamos o nosso impulso, quanto mais nós prolongamos o nosso impulso, mais maduros emocionalmente nós somos. Vamos explicar melhor isso. Isso tem um efeito que é chamado na psicologia de maturidade emocional. Por quê? Porque quando você é acometido por algum motivo, né, nesses loopings aqui que no seu dia aconteceu, quando você é acometido por uma emoção chamada raiva, quanto maior for o impulso para a sua reação ou a sua ação, né? Melhor é. Melhor é. Por isso que nós falamos
25 segundos é tudo o que você precisa. Sim, 25 segundos é tudo o que você precisa. Porque dependendo da emoção que vem naquela hora, se você for movida com uma distância muito curta para a sua ação, se você for movida num espaço muito curto, você pode se arrepender daquilo que você vai fazer. Se um aluno na sua sala de aula te tirou do sério, e se você não tiver esse impulso prolongado, você pode falar alguma coisa ali e depois você ser prejudicada profissionalmente. Se alguma coisa aconteceu ali na sua sala de aula que te levou a loopings emocionais e se você não prolongar o seu impulso, você pode ter consequências que depois virão a ter que pegar os cacarecos que caíram. E por que isso é tão importante a gente frisar? Por quê, professora? Porque muitas vezes tudo isso aqui, nos traz uma sobrecarga muito grande emocional. Isso nos traz sobrecarga emocional, sem sombra de dúvidas. Lidar com 40 crianças dentro de sala de aula, lidar com 20 crianças dentro de sala de aula. Às vezes você lida com 10 crianças dentro de sala de aula que vale por 50. E é o dia todo. Ou são todos os dias da semana. Você não lida com um só, você lida com 10, com 20, com 40. E você lida com isso todos os dias. É a profissão que você escolheu. E uma profissão fantástica, uma profissão linda. E uma profissão que deve e precisa ser valorizada. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se sentir valorizada. Você precisa olhar para si mesmo e ver que é possível, quando eu vou gerenciando as minhas emoções, eu vou prolongando os impulsos desses loopings e dessas coisas, desses medos e dessas angústias, desses estresses que eu vou sentindo, para que eu possa agir com mais sabedoria e inteligência emocional, eu vou me acalmando. E isso não é para o bem do outro. O outro vai ser beneficiado também, mas o bem maior de prolongar o impulso é para você mesmo. Quando nós prolongamos esse impulso, ele faz bem para nós. O outro será beneficiado com certeza, mas quem será mais beneficiada somos nós mesmas, porque nós melhoramos o nosso autocontrole, nós proporcionamos dessa forma duas coisas extremamente importantes: a diminuição da ansiedade e a diminuição do estresse. E com isso, sabe o que nós favorecemos também? O aumento do nosso foco. Porque aí eu tiro o foco do outro e eu coloco o foco em mim. Eu tiro o foco da situação e eu coloco o foco na minha emoção. Eu tiro o foco daquilo que aconteceu e eu coloco o foco em mim. Como eu vou agir nesse momento, no estado presente. Então eu melhoro o meu foco em mim. Eu melhoro o meu foco. E com isso, eu me beneficio. Gerenciar as nossas emoções nos capacita a sermos mais empáticas, a sermos capazes de olhar para outros objetivos que nós temos, nós somos capazes de colaborar mais, nós somos capazes de sermos professoras melhores a cada dia. E com isso, continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Aí você pode falar assim, mas Rafa, já faz tempo, eu já dou aula há mais de 20 anos. E como é que eu vou fazer isso agora? Não importa se você já está na carreira há mais de 20 anos ou se você está começando agora. Se você está começando agora, aproveita para ir lapidando e lapidando cada vez mais. E se você já tem uma carreira muito estabelecida e linda, olha, e saiba que
Não importa a idade que você tenha, não importa. Não importa o tempo de profissão que você tenha. Sabe o que acontece quando nós aprendemos a prolongar esse impulso? Nós temos uma coisa extremamente magnífica aqui, que é o nosso cérebro. E ele tem neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Ele pode ser moldável, ele cria novas sinapses. É só a gente aprender como modelar o nosso cérebro, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós vamos aprendendo e nós, como adultos que somos, nós trabalhamos com a pedagogia, mas nós somos ensinados através da andragogia. A andragogia trabalha com ensinamento adulto, que é isso que nós estamos praticando agora aqui com você. A pedagogia é o que nós fazemos, ensinamos as crianças. E não importa a idade que você tenha, o seu cérebro, assim como o meu, ele tem neuroplasticidade e ele vai desenvolvendo conforme nós vamos praticando. Ele vai desenvolvendo. Então, se eu fazia sempre o mesmo caminho, e aí eu resolvi mudar um pouco e agora eu vou fazer esse mesmo caminho, o que eu preciso fazer? Fortalecer esse novo caminho. E assim que eu começo a fortalecer esse novo caminho, o meu cérebro vai criando novas sinapses, novas conexões, novos aprendizados. E aí aquilo que eu fazia, ele vai deixando de lado, e assim, aquele caminho que eu fazia, ele vai se tornando quase imperceptível para mim. Então, é possível, sim, criar novos caminhos, independente da idade que você tem. E olha que legal, dentro dos nossos treinamentos e dentro dos nossos cursos com professoras, eu tenho 2 depoimentos que eu trouxe aqui para vocês. Um é da Helenir e outro é da Fabiola. Vou falar da Helenir primeiro, tá? Ela disse o seguinte: olha, saber lidar com as emoções foi um diferencial para mim como professora. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Eu aprendi a fazer relação comigo mesma. Eu sou mais importante do que eu achava que eu era. E isso me proporcionou uma mudança, uma visão aberta e me colocou no lugar que eu deveria estar. E também me proporcionou uma empatia maior com o outro. Nós podemos ensinar e aprender nos relacionamentos. Uma outra professora disse assim, a professora Fabiola: eu aprendi a conduzir meus sentimentos e as minhas emoções. Agora eu enxergo mais o belo de todas as pessoas. Nos dias de hoje, fala a verdade, se a gente pudesse, a gente não queria sentir mais nada, né? Porque a gente já recebe tanto estímulo. E aí não quero mais ficar sentindo as coisas. Chega, tá bom pra mim. Não seria isso que a gente ia responder se a gente perguntasse assim: você quer mais alguma coisa? Não, não quero nada, tá tudo bem assim, tá tudo bem, tal, não põe mais coisas que não, tá ótimo assim. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós já temos que lidar com os nossos alunos, nós já temos que lidar com a coordenação, nós já temos que lidar com os pais, nós já temos que lidar com a nossa família, nós já temos que lidar com os nossos filhos, quem tem filho, nós já temos que lidar com as nossas emoções, nós já temos que lidar com um monte de tarefas que nós temos que fazer. E aí, qual é a forma mais rápida que muitas vezes nós vamos buscar? É o medicamento. E eu não estou falando isso porque seria a forma... Não estou colocando que isso é certo ou que isso é errado, tá? Nada disso. Eu só vou apontar um dado de pesquisa aqui que eu trouxe para vocês também, para vocês perceberem, professoras, como isso é preocupante. Pesquisas já demonstraram que o uso de antidepressivo por professores, em geral, né, se tornou um grande problema de saúde pública. E nós sabemos que na escola, tanto particular, não é diferente do que na escola pública. Aqui nós estamos falando da classe de professores. E isso foi um dado levantado, tá?
Então, muitas vezes, nós na sala dos professores, né, ou então a gente conversa, a gente já sabe os nomes dos remédios, inclusive, né, um tal de fluoxetina para lá, de Rivotril para cá, de Ritalina para lá, mesmo que seja na brincadeira, a gente fica falando esses nomes, né, de fármacos aí que nós temos que são antidepressivos ou ansiolíticos para você poder dormir bem, né? E hoje é comum isso, porque dentro dessa pesquisa feita pelo site da Nova Escola, ele coloca assim, ó, aproximadamente 5.000 docentes, cerca de 60%, se queixam de sintomas de ansiedade, estresse, dores de cabeça. E 66% desses docentes já sofreram com fraqueza e incapacidade ou medo de ir trabalhar. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vemos depoimentos, nós sabemos de histórias. Dos entrevistados, desses 5.000 professores entrevistados, 87 acreditam que os problemas de saúde são decorrentes ou intensificados pela profissão. Por isso que gestão emocional é muito importante. E quem que ganha com isso, com essa situação? Não somos nós, professores. Não somos nós, professoras. Não é a nossa classe profissional. E aí, como se não bastasse, agora os nossos alunos estão estudando o projeto de vida. Os nossos alunos estão, de certa forma, buscando aprender a gerenciar as suas emoções. E como nós vamos lidar com eles depois? Como é que nós vamos entrar numa conversa saudável com os nossos alunos? Nós sempre, como professoras, nós queremos ser exemplo. Nós queremos ser exemplo. Mas como fazer a diferença na vida dos nossos alunos? Se muitas vezes eu preciso de subterfúgios para regular as minhas emoções. Os remédios são extremamente importantes se você está tomando. Eles nos auxiliam, sim, no processo de restabelecimento da saúde emocional. Mas não pode ser só eles. Você não pode usar só deles. Você tem que usar um recurso extremamente importante que você tem, que todos nós temos, que é um recurso de olhar para si mesmo, olhar para si e cuidar de si. É olhar para si e identificar como estão as suas emoções. Continue, se você tem tratamento, continue fazendo, mas com a ajuda dele, vá também olhando e gerenciando as suas emoções, porque o gerenciamento emocional, olhando para aquilo que você sente de verdade e entendendo o porquê que você está frustrada, o porquê que você tem medo, o porquê que você está com raiva, o porquê que você está triste, o porquê que você está ansioso. Vai identificando por que você está ansiosa, professora, por quê? Por que você está agitada? Por que você está irrequieta? Vai identificando. A primeira parte para começarmos a lidar com a nossa gestão emocional é identificação. Vai identificando. Porque nós não temos como controlar o que acontece no mundo externo. Eu não controlo o que acontece na sala de aula com os meus alunos, porque eles são externos. Eu não controlo o que acontece no mundo, eu não controlo o que acontece na minha escola, mas eu gerencio o que esses acontecimentos podem interferir nas minhas emoções. Eu tenho a liberdade de gerir aquilo que ocorre aqui dentro de mim. Essa liberdade eu tenho. Eu tenho a liberdade de olhar para mim e falar assim, eu estou com raiva. E entender o porquê que esse processo acontece dentro de mim e como trabalhar com a raiva. Eu tenho a liberdade de olhar para mim e olhar assim, eu não sou, eu estou ansiosa agora. E olhar o que a ansiedade quer me dizer e pegar essas emoções como recursos e trazer isso em meu benefício e não em meu malefício.
E isso nós podemos fazer. Isso é gestão emocional. É eu pegar a tristeza e conversar com ela. E entender o que ela pode e o que ela quer me falar, o porquê que eu estou triste. É conversar com as minhas emoções. É conversar. E aí eu vou gerenciando e me entendendo. Porque eu não sei você, professora, mas eu já me conscientizei aqui e eu sei exatamente que eu não consigo ficar longe de mim sequer um segundo. Não tem como eu ficar longe de mim. Eu consigo ficar longe de todas as outras pessoas, menos de mim. Então, se eu não consigo ficar longe de mim mesma, o que eu vou fazer? Eu tenho que conversar comigo, me gerenciar para poder ter uma boa relação. E se olharmos com mais cautela, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós podemos observar como que eu tenho lidado com isso, como que eu tenho lidado. Então vamos lá, vamos para a ferramenta agora. Pega o seu papel aí, pega a sua caneta aí, professora, vamos para a ferramenta e vamos lá. A ferramenta. E olha, essa ferramenta você também vai fazer em 25 segundos. Em 25 segundos você consegue fazer essa ferramenta. Porque 25 segundos é tudo o que você precisa. 25 segundos, professor, é o que você precisa para melhorar isso aqui, ó. 25 segundos você precisa para sentir a sua emoção e aí distanciar, aumentar o impulso da sua ação. Quando você aumenta o impulso, isso se torna ação. Quando você diminui o impulso, isso se torna reação. Então, quanto maior, isso aqui é menor. Quanto maior o impulso, eu consigo agir. Quanto menor o impulso, é assim, né? Faz tempo que eu não dou aula de matemática para isso. Eu vou reagir. Não, acho que é o contrário eu fiz aqui. Bom, não sei, mas é isso aí, tá? Então, quanto menor, vou escrever aqui, ó, menor o impulso, eu reajo. Quanto maior o impulso, eu ajo. Né? Então, se eu aumentar o impulso, eu vou agir. Se eu diminuir o meu impulso, eu vou reagir. E eu, como você, nós queremos ter ações. Ações, porque as nossas ações, elas tendem a ser muito mais assertivas. Então, o que você vai fazer, professora? Vamos lá para a nossa ferramenta. Pega aí o papelzinho para anotar, então. Você vai fazer o seguinte. Você vai nomear as suas emoções. Como assim, Rafa? Usa o seu rico vocabulário, que você tem aí um riquíssimo vocabulário, e eu vou te dar umas dicas aqui, tá? Mas durante essa semana, eu te desafio a fazer 2 perguntas. E essas 2 perguntas não demoram mais que 25 minutos para você fazer. A primeira pergunta que você vai fazer é assim, ó. Como estou me sentindo agora? É essa pergunta que você vai fazer. Como estou me sentindo agora? Tranquilo? E aí você vai nomear o sentimento que veio. Qual o sentimento que eu estou sentindo agora? E é agora. Não é daqui a 5 minutos e não é há 5 minutos atrás. É o agora. Porque uma das coisas que a gente tende a fazer é pegar o sentimento que já passou e ficar trazendo ele a todo momento presente. E muitas vezes a gente faz o seguinte, a gente quer pegar um sentimento lá da frente, porque eu não sei o que vai acontecer, e eu quero colocar ele aqui no agora. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, professora, qual é o sentimento? Como você está se sentindo agora? E aí usa o seu rico vocabulário para poder olhar para você e falar, agora eu tô assim. Agora eu tô com raiva. Agora eu tô tranquila. A raiva já passou. Agora eu tô alegre. Agora eu tô... E assim você vai. Não demora mais que 25 segundos para você fazer isso. Mas sabe o que isso te proporciona, professora?
uma clareza imensa sobre você mesmo e uma clareza imensa de que você existe como ser humano. E olha só quantas palavras eu consegui pegar no dicionário para mostrar a enormidade de vocabulário que você tem, professora. Olha os sentimentos e as emoções que podem surgir aí só com a letra A, ó. Eu estou abalada, eu estou abatida, eu estou em estado de aceitação, eu estou agora em estado de adoração, eu estou agora afetuosa, eu estou aflita, afobada, agitada, agoniada, agradecida, alarmada, alegre, em alerta, alienada, aliviada, amargurada, ambiciosa, amedrontada, amigável, amorosa, angustiada, acho que eu já falei, animada, ansiosa eu já falei também? Não, ansiosa, apática, apegada, apreensiva, arrependida, assombrada, assustada, atônita, atordoada, atribulada. Eu estou ausente das minhas emoções agora, eu estou aliviada. Gente, tem um monte. Tem um monte. E aí, isso só por letra A, né? Vai para B, então. Ah, eu tô bem-humorada, eu tô brava, né? Vai para letra C. Ah, eu tô calma, eu tô carente, eu tô curiosa. E vai. Porque quanto mais nós nomearmos as nossas emoções, mais benefício nós trazemos para nós mesmas, tá? Porque, não sei se você lembra, não sei de que, né, se você é a professora que tem aí 20 anos, assim como eu, de profissão, ou se você está começando agora. Mas eu não sei se você lembra, mas antes, aqui era a ferramenta, 25 segundos é tudo que você precisa. Antes, nós tínhamos só 5 cores, 10 cores para pintar a nossa casa. Nós tínhamos o palha, o areia, o branco gelo, o cinza e assim vai. Hoje, nós temos uma enormidade de cores para pintar as nossas casas. Então, não fique só com 10 emoções. Não fique só, eu estou angustiada, eu estou ansiosa, eu estou irritada, eu estou isso, eu estou aqui. Não fique só com 10. Amplie o seu vocabulário. Quanto mais você ampliar o seu vocabulário, mais você dá sentido para a sua própria vida, mais você dá cor na sua própria vida. E essa, professora, é a sua tarefa de casa, sim. É a sua tarefa de casa de começar a nomear. E quanto mais eu vou me apropriando daquilo que eu sinto, mais valorizada eu vou me sentindo, porque algo que tem valor é algo precioso e você é preciosa, e se você é preciosa, você precisa fazer o quê? Ampliar cada vez mais o seu repertório. Então, esse é o seu convite. Durante essa semana, peço para que você, olha só, se você não se inscreveu aqui no meu canal ainda, se inscreve no meu canal e segue nas redes sociais também, tá? Vai aparecer aqui na tela. Vai aparecer aí na tela? Vai aparecer aqui na tela, né? O canal é aqui, as redes sociais. Se inscreve, coloca aí um joinha, dá um like e faz um favor, professora. Compartilha com outras professoras, compartilha isso com o maior número de professoras que você conhece, porque nós precisamos unir de novo a nossa classe de professoras para voltarmos a nos sentirmos valorizadas, não só com os nossos alunos, mas sim primeiro com nós mesmas, sentindo valor, segura e em paz, e assim fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Por quê? Professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.